Bora, Rafael, para as últimas informações de Corinthians e Cruzeiro logo mais, com a Aline Nascimento direto lá de Belo Horizonte, trazendo as últimas do Timão. Será que a gente vai ter desfalques mesmo para hoje à noite? Ela contou tudo pra gente e muita análise nesse vídeo. Já deixa seu palpite nos comentários, eu vou chutar aqui 1 a 1. Vamos trazer esse empate para a Neoquímica Arena e a gente resolve aqui. Sem mais relações, bora pro vídeo. Vamos lá com a Aline Nascimento agora, porque tem Mundial de Clubes, mas tem também, claro, as semifinais da Copa do Brasil. Primeiro jogo hoje entre Cruzeiro e Corinthians. Lili, duas camisas pesadíssimas e a gente sabe o quanto cruzeirenses e corintianos já há alguns meses estão focados nessa partida, Lili. Demais, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes, né? Nós estamos aqui numa cobertura porque não para de chover aqui em BH, Lagoa da Pampulha. Logo atrás buscamos aqui um abrigo. Aliás, previsão de chuva durante todo o dia, inclusive no horário do jogo. Mas vou te contar uma coisa. Eu cheguei ontem aqui em BH, a expectativa é muito grande para essa partida. Os cruzeirenses estão muito confiantes, né? Por conta da campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Corinthians também estão, por quê? Não por conta do Campeonato Brasileiro, porque isso aí é um assunto à parte. Inclusive, os torcedores ficaram muito decepcionados aí com esse empate contra o Juventude. Mas estão confiantes porque quando trata-se de mata-mata, o Corinthians é diferente. Então é claro que gera toda a expectativa aí na torcida para quem sabe, né, conseguir vencer o Cruzeiro e ir para a final. Vamos lá começar a falar sobre os donos da casa, né? O Cruzeiro que joga no Mineirão, ingressos esgotados, Mineirão estará lotado, inclusive vou chegar cedo, por volta de umas 5 da tarde já, porque estará lotado o Mineirão para essa partida. O técnico Léo Jardim tem praticamente todo o elenco à disposição. Só o Wanderson que vai cumprir suspensão, então ele está de fora, mas todo o elenco à disposição. Ele está com dúvida lá na frente no ataque, a gente não sabe se vai o Sinisterra ou o Arroio, então fica essa única dúvida aí pro técnico Léo Jardim. Já pro lado do Corinthians, a situação é um pouquinho diferente. Por quê? Começando pelo Ranieri. Depois do jogo contra o Juventude, ele entrou durante a partida, ele acabou sentindo dores no tornozelo, não participou dos treinos de segunda e de terça, mas ele viajou com a delegação. Ele é dúvida, tá? Então a gente não tem certeza se ele começa jogando ou não, se veio para compor elenco, veio só por conta de ser um jogo muito importante. O Garro também não treinou entre os titulares, né? O Garro que ainda se recupera de um estiramento na panturrilha, ele também veio para BH, mas é dúvida aí para começar entre os 11 iniciais. Yuri Alberto também, né, não participou dos últimos jogos, dos últimos 3 jogos, mas treinou entre os titulares na segunda e na terça, ao lado do Memphis. Então ele deve ser titular na partida de hoje à noite, né? Veremos uma hora antes quando a escalação sair, mas muito provavelmente Memphis e Yuri Alberto. O Memphis até então estava se recuperando, jogou 30 minutos contra o Juventude e agora deve iniciar a partida, e aí fica aquela dúvida mesmo para o Ranieri e também para o Garro, que devem começar no banco de reservas. O Garro tem uma minutagem menor para jogar, então muito provavelmente pela estratégia do Dorival ele deva entrar aí na segunda etapa do jogo. Veremos. Vamos fazer o seguinte, a gente tem aí o Mateuzinho e o Léo Jardim falando sobre a importância da partida dessa noite. Vamos assistir. Cara, é um jogo bem difícil, né? Onde que, como você disse, a equipe dos caras tiveram uma campanha legal no Campeonato Brasileiro, mas creio que a gente estudou bem uma estratégia que a gente vai ter, que o treinador passou pra gente, vai ser uma estratégia onde a gente vai jogar de igual para igual, porque a gente quer vencer, a gente quer sair classificado dessa semifinal. Então assim, cara, é um jogo bem disputado, de inteligência, onde que a gente precisa ser bem assertivo nas nossas decisões. E é um jogo difícil, né? É um jogo que quem errar menos vence. E tentar fazer um bom jogo e com o objetivo claro de vencer, para ver se ganhamos vantagem na eliminatória. Mas também do outro lado temos um Corinthians que é uma camisola muito pesada no Brasil, é uma camisola que já este ano ganhou o campeonato paulista. Tem também grande qualidade no seu efetivo, por isso vai ser um jogo 50-50 entre duas grandes equipas.
Pois é, por mais que o Leonardo Jardim reconheça, né, a superioridade do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, no campeonato de pontos corridos, ele sabe da importância, do tamanho e do peso da camisa do Corinthians em jogos de mata-mata, sabe que será um jogo bem complicado e tem que construir um bom resultado, né, hoje, nessa noite, jogando em casa, diante da sua torcida como maioria, porque o jogo da volta é no domingo lá na Neoquímica Arena, a gente sabe como funciona, né, a Fiel apoiando, o Corinthians buscando o resultado a qualquer custo, mas do outro lado teve o Mateuzinho falando sobre o Corinthians, que apesar de ir mal aí no Campeonato Brasileiro, tem que usar a estratégia e inteligência para essa noite conseguir levar um resultado que consiga ser revertido no próximo domingo lá na Neoquímica Arena. Seguirei por aqui durante todo o dia em BH para falar muito sobre esse jogo. É só me chamar, meu amigo Bruno Vicari. Daqui a pouco eu te chamo então, Lili, também, claro, a Mari e o Jailson, pra ver se eles concordam com o Jardim, que se é assim mesmo, tá? 50-50, e essas questões também nos dois times. Na tela, esses números envolvendo o Caio Jorge e Yuri Alberto. A temporada do Caio Jorge realmente foi espetacular. O Yuri Alberto, na temporada passada, foi o artilheiro do ano, mas dessa vez não aconteceu. Olha só, Caio Jorge com 26 gols contra 18, também 8 assistências contra apenas 2. Lili, vamos lá, hein? Os dois estão confirmados pro jogo de hoje ou não? Você, na primeira parte aqui do programa, trouxe uma certa dúvida em relação ao atacante do Corinthians. É isso, Lili? Isso mesmo, Bruno. Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esporte. Seguinte, questão do Yuri Alberto, começando por ele, né? Ele ficou de fora das 3 últimas partidas, sentiu um desconforto muscular, também algumas dores na virilha, por isso que ele estava de fora. Só que ele participou dos 2 últimos treinos na equipe titular, entre os 11, por isso que a expectativa é o retorno dele. A gente sabe que quando um atleta vem do departamento médico, automaticamente ele entra aos poucos na partida, num segundo tempo, mas tratando-se a importância dessa partida e do Yuri Alberto, que ele costuma se recuperar muito bem das lesões, dos desconfortos, então a expectativa é que ele esteja em campo entre os 11. O Caio Jorge também, ele está pendurado nessa partida, mas deve ser o titular. O que acontece? O Leonardo Jardim, ele tem uma dúvida, tá? Entre o Arroio e o Sinisterra. Ele tem todo o elenco aí à disposição para esse jogo, né? Exceção do Wanderson, que está suspenso, então ele cumpre suspensão nessa partida, mas tem praticamente todo o elenco à disposição. O Dorival tem esse retorno do Yuri Alberto, que deve ser o titular, mas também tem uma questão sobre o Garro. O Garro treinou entre os reservas. A gente mostra as imagens aí da chegada do Corinthians ao hotel. Nós estávamos lá na frente do hotel ontem, ninguém parou para dar autógrafos ou tirar fotos, que é muito difícil de acontecer. Sempre algum jogador para, mas ontem foi concentração total. Entraram direto para o hotel. Inclusive nós mostramos faixas de protestos, tá? Essas faixas estavam antes dos jogadores chegarem. Então os torcedores pediam ali, falavam, né? Vocês não vieram aqui a passeio, vieram para vencer. Também respondam em campo. Então, faixas aí de protesto pro lado da torcida do Corinthians, que apesar do Corinthians estar em uma semifinal, em jogo importantíssimo, a partida contra o Juventude, como terminou o Campeonato Brasileiro, irritou muitos torcedores. Eu sei de pessoas de dentro do clube também, que ficaram bem insatisfeitas, né? Com a colocação do Corinthians na tabela, acabou ficando abaixo do Santos ali também, e aí eles encaravam como tinha que ser uma obrigação ganhar do Juventude. Isso não aconteceu, mas agora virou a chavinha. A gente sabe que campeonato de mata-mata, o Corinthians joga diferente, por isso concentração total para essa partida. Outra dúvida fica em relação ao Ranieri, depois do Juventude sentiu dores no tornozelo, não treinou segunda e nem terça com a equipe titular, mas ele viajou para a partida. Veremos. O Memphis deve ser sim o titular, ganhou alguns minutos contra o Juventude, depois de ter se recuperado aí de dores no joelho, então também estará à disposição para esse jogo. A bola vai rolar às 9h30 da noite, a gente vai passar o dia aqui em BH, dando informações sobre essa partida, né? Vamos chegar cedo também no Mineirão, que estará lotado, então uma grande festa, e é claro que o Cruzeiro vai tentar construir um bom resultado nesse jogo de ida, mesmo com o torcedor do Corinthians aí jogando sal grosso na porta do hotel, mas em campo a história é outra, né? Dentro das 4 linhas, aí é com a bola rolando mesmo, mas é claro que o torcedor faz o possível e o impossível para tentar dar aquela torcida
torcida e garantir uma vaguinha na final. Os primeiros 90 minutos começam hoje. Bruno. É isso aí, Lili. Obrigado, viu? Então, se o corintiano tá até cobrando, ou o cruzeirense, como a Lili contou, esse tá empolgado, não é, Mário? Vai lutar o Mineirão. Agora, o Jardim, a gente ouviu na primeira parte do programa, falando em 50-50. Você concorda com ele, Mário? Eu acho Chances. que mais por ser um mata-mata, assim, né? E aí, de fato, enfim, as forças elas podem se igualarem. Mas o Jardim tem um time muito mais encaixadinho, não tem tantas questões de lesão para resolver, como tem o Corinthians. Os jogadores do Corinthians, peças principais, Memphis e Yuri, não estão no seu 100%, o Garro, então, que talvez comece no banco de reservas. Então, pensando no campo mesmo e no momento, o Cruzeiro leva uma vantagem. A gente viu no próprio prêmio ESPN Bola de Prata como os jogadores do Cruzeiro foram destaques também, Jailson. O Cruzeiro é favorito. Entre eles o Caio Jorge, o número de gols ali é impressionante. Por mais que talvez no mês passado ou em setembro ali tenha caído um pouquinho de rendimento. Mas voltou a jogar bem. Sim, mas o Cruzeiro é favorito. O Jardim tá falando isso justamente, né? Aquela questão de respeito ao adversário, também porque é mata-mata, e também poucos clubes gostam também de ficar com favoritismo, né? De assumir esse favoritismo pra si. Mas o Cruzeiro é favorito, sim. Cruzeiro e Fluminense, foi o que a gente tava conversando ontem, e o Vasco e o Corinthians, na minha opinião, vão ter que fazer justamente muito diferente do que tem sido os últimos meses. Corinthians e o Vasco, principalmente, nem se fala, né? As últimas atuações abaixo, e o Cruzeiro e o Fluminense, eles podem justamente manter o que tem sido feito, porque eles fizeram um bom final de ano, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, e podem continuar fazendo isso para, por exemplo, avançar aí na final. Se a gente for pegar o que dessas 4 equipes, o melhor de cada uma delas na temporada, imagina, o melhor do Cruzeiro, o melhor do Corinthians, e teve boas atuações do Corinthians na temporada. Clássicos, né? Sim, principalmente com aquele gol do Memphis contra o São Paulo. Principalmente com o co-irmão. Um co-irmão. Na final do Paulista e na eliminação da Copa do Brasil. Mas também pegando o melhor do Fluminense, que talvez seja o melhor do Fluminense agora, ou foi no Mundial? Complicado, então, né? A gente tava falando isso ontem, né? Assim, acho que claro, o Cruzeiro também. O Fluminense, ele teve bons momentos nos 2 trabalhos, né? Assim, com o Renato ele também teve bons momentos, mas é que com o Zubeldia, ele vem numa sequência e chega pra essa semifinal muito bem, né? E o Vasco também teve bons momentos. Mas poucos. Menos que os outros 3. Sim. Mas quem teve desses aí o melhor momento? O Cruzeiro manteve a regularidade do campeonato inteiro, né? E ainda a Copa do Brasil. Melhor e mais regular. Isso, exatamente. Chega nesse momento já de reta final de temporada bem ainda. Concorda, Gerson? Concordo. Pra mim, assim, desde que o Jardim assumiu, né? O Jardim pega uma bomba. Se a gente for parar pra pensar lá no início da temporada, início não, né? Ali início, março, abril. Mais ou menos. Mas o Jardim pega uma bomba e consegue botar o time pra brigar nas cabeças e até brigar pelo título. Em determinado momento, o Cruzeiro brigou pelo título, pelo título brasileiro, lembrando que o Cruzeiro foi eliminado de forma vergonhosa na Sul-Americana. É verdade, hein? Então o Jardim, ele conseguiu ali, pelo menos no Campeonato Brasileiro, e agora chegando aí, né, na semifinal da Copa do Brasil. O Fluminense, Mundial, nem se fala, espetacular, porque a gente ninguém falava do Fluminense no Mundial, chegando mais longe na competição do que os outros 3 clubes brasileiros. E agora, com a troca do treinador, a gente já até falava, né, que o Zubeldia não tava pegando uma bucha. Não era terra arrasada. Não era terra arrasada. O Renato, que enfim, teve aquela questão e preferiu sair. Mas o Beldia também conseguiu ali ajustar o time, principalmente com a figura do Lúcio Acosta. Agora a gente viu que o Corinthians foi recebido com alguns protestos em Belo Horizonte. Justifica nesse momento esse tipo de protesto, Mari? Bruno, então, é difícil falar sobre o sentimento do torcedor, né? Porque, assim, não foi uma temporada legal. O clube passa por muita coisa, não é só dentro de campo. Então, assim, o torcedor, ele vê esse momento agora como salvador da temporada. Então, tá no direito dele. Eu acho que esses jogadores já estão mais do que acostumados com isso. Agora, tem alguns desfalques. O Garro, principalmente, deve ser o desfalque. E ainda essa dúvida, como a Lili contou, do Memphis e principalmente do Yuri. E do Ranieri também, né? Também. O Ranieri, nessas últimas partidas que o Corinthians não foi bem, pensando em resultados, ele foi peça importante. Então, assim, acho que do Garro a ausência mais sentida, porque ele pode a qualquer momento encontrar um passe, né? Então, vai ter que solucionar talvez com o Bidon. Porque aí sem ele jogariam 2 volantes, o Carrijo e o Bidon.
Geralmente é o avança Bidon. um pouquinho. Geralmente o Bidon avança um pouco. Isso. É o Bidon Quando o que Garro avança. tá fora. O Bidon E que. talvez Martinez e Carrillo, né? O Bidon que vai jogando de tudo no final das contas, né? Ele joga ali como 8, segundo volante, quando o Garro tá em campo. Quando o Garro geralmente não tá em campo, ele acaba jogando um pouco mais avançado e geralmente tem sido essa substituição natural. O Vitinho também pode jogar por ali, o Vitinho que também cresceu de rendimento nessa reta final. Acho que é a ao meu grande ver. notícia dessas Vitinho e últimas Dieguinho, né? partidas e os jogadores da base. Os jogadores da base, acho que o Vitinho e o Dieguinho que cresceram bastante nessa reta final. Mas, substituto natural é o Bidon. Bom, então, depois do jogo entre Cruzeiro e Corinthians, claro, tem linha de passe para repercutir a primeira semifinal da Copa do Brasil. A gente volta pro Sul agora. O Ronaldo até brincou que esse duelo no final poderia ir para pênaltis. Imagina, gigante Cássio e Hugo, super badalado hoje, celebrado pela torcida do Corinthians, seleção brasileira. E o Cássio com uma história absurda, gigantesca no timão. Não sei se vai chegar nesse ponto, não é o meu palpite. Mas, enfim, temos ainda um jogo de volta, muita água vai rolar. Agora, com certeza, hoje, se o Corinthians quiser fazer uma boa partida, vai começar pelo sistema defensivo, Rona. Tem que ter hoje um sistema defensivo organizado. Tem que ser, porque o time do Cruzeiro é o que eu falei, eles usam muita velocidade. E acho que o Dorival vai encorpar mais o meio de campo do Corinthians, com marcações, porque você não é obrigado a ficar atacando toda hora, mas a partir do momento que você for atacado, você tem que contra-atacar também para começar a equilibrar o jogo. Porque se você só ficar defendendo também lá no Mineirão, você vai sofrer o jogo inteiro. Porque a torcida do Cruzeiro não é fraca também, não. Ela apoia também, assim como vai estar em peso também do Corinthians, porque parece que eles deram uma margem legal também de ingresso. Então, o que importa nesse jogo é você sofrer a pressão, mas você também equilibrar o jogo contra-atacando. Então o Corinthians vai ter que fazer dessa forma. E o Cruzeiro vai ter que tomar iniciativa também. Agora, quem tomou iniciativa foi a torcida do Corinthians lá em Minas, protestando com faixas, Ronaldão. Isso é ruim, atrapalha ou não influencia absolutamente nada? Eu acho que é bom para chamar atenção, porque o que foi o Campeonato Brasileiro foi uma vergonha pro Corinthians. Porque, vou te falar, é que tinha muita gente brigando para cair. O Campeonato Brasileiro tinha muita gente brigando para cair. E o Campeonato Brasileiro foi uma vergonha. Os jogos em casa do Corinthians é para chamar atenção, sim. É para a torcida vir aí e alertar os jogadores. Falou, ó, amiguinho, acorda. Porque o que vocês fizeram no Campeonato Brasileiro não pode acontecer mais. Na história do Corinthians, tantos jogos que perderam em casa, com mais de 45 mil pessoas. Você perdeu o jogo em casa, do jeito que foi, a entrega que não teve. Então é para chamar atenção isso aí, sim. Agora, Edu, o Corinthians ainda tem algumas dúvidas, o Ranieri é dúvida, o Garro talvez não consiga jogar a partida inteira, ou sairia jogando, ou seria uma opção para o segundo tempo, aí ele iria com o Bidon. Enfim, o Dorival tentando montar esse tabuleiro para poder surpreender o Cruzeiro. E, Renata, eu iria realmente fortalecer o meio de campo. Acho que o meio de campo é essencial, como eu sempre falo, é onde você ganha e perde jogo. Você tendo jogadores ali para estar preenchendo o meio de campo, para você estar tendo opções, principalmente jogar mais agrupado. Então, de repente, o Dorival, pensando nesse aspecto, ele pode se dar bem, até porque a gente sabe que o Cruzeiro joga muito ali pelo Matheus Pereira, onde que gira muito a bola nele ali. Então, você preenchendo, marcando em cima, não dando espaço para o Matheus Pereira, de repente o Corinthians pode sobressair nesse momento. Mas a gente sabe também que o Corinthians, eu vi ali aquela faixa ali, jogar por nós, ganhe por nós. Os jogadores têm que jogar por eles. Não é pela torcida, não. Acho que o jogador tem que jogar por ele, pela família dele, que aí sim, correspondendo dentro de campo, fazendo isso aí, vai dar alegria pro torcedor fora de campo. Fiel, então é isso, finalizando aí com o jogo aberto, um trechinho pra vocês aí do jogo aberto. Esse do Dracena só fala merda também, né? Pelo amor de Deus aí. Tem que jogar pela família, por eles. Beleza, mas quem paga o salário desses caras aí é praticamente a torcida, mano. Que lota os estádios, que compra produtos do clube. Então tem que jogar primeiro pela torcida, que tá lá apoiando os caras. Só fala merda. Tinha que ser palmeirense, né? O Edu da Cena, ele tem uma inveja do Corinthians, mano, que ele foi campeão brasileiro aqui em 2015 e foi chutado pelo clube depois disso. Então ele tem uma raiva do Corinthians tremenda, mano. Mas é isso aí. Agora, cara, a gente 4 meses pensando na Copa do Brasil, a gente achando que ia chegar com o time completo. Yuri não tá 100%, o Garro não tá 100%, o Ranieri a gente não sabe nem se vai jogar, nem se vai estar no banco. Pelo que eu tô vendo, cara, só o Martínez de marcador ali no meio, porque o Maicon é a marcação Bluetooth, o Maicon, ele marca a distância, os caras, tá ligado? Aí vai o André Carrilho, que volta trotando.
Pode ver várias jogadas, o Carrilho ele volta andando. Quando é contra-ataque, quando é um ataque mesmo, ele volta andando. Então, só um ali. E eu colocaria o André, cara. O André é o menino no lugar do Carrilho ou do Maicon. Mais do Maicon, mano. Mais do Maicon, o André ali. Moleque sabe marcar, sabe sair jogando, tá com vontade. Eu entraria com eles caso o Ranieri não possa jogar. Mas eu acho também, cara, que deve ser uma jogada do Corinthians com relação ao Ranieri. E eu acho que deve ser uma jogada do Corinthians, do Dorival, pra não dar o time pros caras antes. Aí você fala que alguém tá machucado e tal. Eu lembro até hoje, o Luxemburgo, na primeira passagem dele ou na segunda, lá nos anos 2000, teve um jogador, não lembro o nome, que quando eu tava chegando no estádio, o jogador chegou com o braço enfaixado, como se tivesse quebrado, engessado, na verdade. Aí todo mundo falou, pô, esse cara não vai jogar, né? O cara tá com o braço engessado ali. E quando saiu a escalação, o cara tava no time. Então, vale de tudo. Semifinal, final. Tem que fazer de tudo pra ganhar, mano. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, nós.